Eu vou colocar aqui o teu faturamento. Mensal. E a gente vai falar dessas despesas que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia de Lash Designer. A primeira coisa, Ju, vai depender do tipo de atendimento que você vai fazer. Por exemplo, você prefere atender em casa, em domicílio? Vou colocar aqui as opções, tá? Então, a gente tem domicílio. A gente tem salão de beleza. A gente tem alugar sala. E a gente tem atender em casa, só que não indo na cliente. A gente vai falar sobre cada um dessas opções. Então, se o seu faturamento, você vai atender 40 clientes, quando você vai atender em domicílio, você precisa levar em conta que você tem uma taxa de deslocamento. Então, você vai ter que pensar que se você mora na região A, ali no raio de 5 quilômetros, talvez você possa cobrar uma taxa de R$10. Você vai ter que simular um Uber, vai ter que ver o preço da gasolina, vai ter que ver que tipo de transporte você vai, ou se vai de bicicleta, ou se vai a pé, ou se vai de carona, porque isso você precisa mapear o quanto você vai gastar para fazer esse atendimento, tá? Quando a gente vai atender em domicílio também, a gente vai levar em conta o custo de material, que a gente vai esmiuçar ele daqui a pouco. Custo de material, e também você vai precisar carregar alguns equipamentos, né? Então, provavelmente você vai precisar de uma luz, né, certinho, para levar pelo menos, e eu ainda colocaria um mocho. Sim. Então, daí depende da tua disponibilidade. Às vezes é mais fácil quando tem um carro, né? Então, aqui em domicílio a gente tem taxa de deslocamento, vai carregar equipamento e vai ver o custo de material. Num salão de beleza, o que a gente tem aqui de custos? A gente tem a porcentagem do salão, que ela vai de 30% a 40%, dependendo se ele vai te dar o material, ele pode cobrar até 60%. Então, o ideal é que você tenha seu material e que você escolha as marcas que você vai utilizar, né? Que aí não tem problema. Então, no salão de beleza a gente tem a porcentagem. Talvez você precise, se não tiver a estrutura toda, talvez você precise de um ring light também. Então, luz. O que mais no salão de beleza? O salão de beleza hoje, geralmente, ele é um parceiro. Então, você precisa ter um MEI para você ser contratada. O MEI, ele tem em torno de 50, tá 57, né, Thali? O custo mensal do MEI, tá? Então, o MEI, a porcentagem do salão, se você precisar o deslocamento também, você vai ter que levar em consideração. E o seu material, custo de material. Se você for alugar uma sala, você vai ter o aluguel, você vai ter o Wi-Fi, porque ninguém hoje vai para um lugar que não tem Wi-Fi. Você vai ter o custo ali de um cafezinho para sua cliente. Vai ter o custo dos equipamentos da sala, poltrona, iluminação, tudo isso. Vai ter um custo também de alimentação. Aqui também tem o custo de alimentação, né? Ali no domicílio, talvez não tenha, porque você se planeja melhor, né? Sim. Geralmente, salão, você precisa ficar o dia inteiro. Então, alimentação. Alimentação aqui também. E deslocamento.
E atender em casa. Bom, se você tiver um cômodo da sua casa que você consegue montar ali um espaço para você atender a sua cliente. Então, o que você vai ter de custo aqui? Equipamentos, custo de material. Opa, aqui no aluguel da sala ficou faltando. Custo material. Tá? E agora vamos falar de prós e contras disso tudo. Então aqui a gente conseguiu elencar os principais custos que a gente vai ter. Alugar uma sala, provavelmente você vai precisar de um MEI também aqui, tá? O MEI hoje ele se torna uma formalização da nossa profissão, mas a gente não tem um KNAI certo, que é de extensionista de cílios. Em breve teremos, mas por enquanto ainda não temos, né? E atender em casa também, aí vai da tua opção. Sobre atender em domicílio, prós e contras, tá? Vou colocar aqui. Prós, que você tem custo baixo. A única coisa que você vai ter de mais significante vai ser taxa de deslocamento, né? Mas isso aí você vai ajustar junto com as clientes. Então, esse aqui é um benefício. Deixa eu trocar a cor, né? Acho que vai ficar melhor. Deixar em vermelhinho o que é o contra. Deixar em azul. Então, o benefício aqui vai ser baixo custo. O que pode ser um contra aqui do atendimento em domicílio? Pode ser que o teu profissionalismo seja um pouco questionado, porque às vezes você chega na casa da pessoa, não tem um ambiente propício, né? Às vezes não tem uma cadeira, não tem um lugar para você atender, então às vezes a tua coluna pode ficar prejudicada. O que a gente vai fazer para resolver esse problema de coluna? Eu indico sempre levar um mocho, mas também você não sabe a altura que ela vai estar disponível para você fazer os cílios. Então, atendimento em domicílio, eu deixo assim em último caso, porque é desconfortável, tá? Principalmente pra gente que vai ficar 2, 3 horas com a nossa cliente ali, tá? Mas se não tiver outro jeito, se for começar com isso, aí a gente precisa ter equipamentos para se adaptar, para dar tudo certo. Se a gente for trabalhar num salão de beleza, o que tem de benefício? Bom, ele tem uma estrutura, né, que você vai poder usar. E você tem ali uma carteira potencial de clientes. Por que eu digo potencial? Porque a cliente não vai vir de cara e falar, não, eu quero fazer com essa menina desse salão. Ela vai precisar ter confiança no teu trabalho, vai precisar ver o teu trabalho para ela falar que vai fazer contigo. Então, não é garantido que as clientes do salão vão fazer, mas é potencial. Você pode ter ali um benefício de clientes mais próximas, né? Então, tem a estrutura, o potencial de clientes e muitas vezes tem também o marketing que o próprio salão faz. O que eu posso falar que é de ruim às vezes? É que você tem um pouco menos de liberdade da agenda. Sim. Né? Que às vezes você realmente não quer trabalhar o dia todo, mas tu tem que ficar ali porque se chegar cliente você atende. E a outra coisa do salão de beleza que pode não ser algo legal é a porcentagem que ele cobra, né, sobre o serviço. Só que isso é um pró e um contra. Por exemplo, se você está iniciando na área e você não tem como investir em uma sala, não tem os equipamentos necessários, não tem ali todas as outras funções que você teria numa sala, pagar o aluguel, você vai pagar só a porcentagem do salão. Então, ao invés de ter um custo fixo ali de 2, 3 mil reais por mês, você vai ter só sobre aquilo que você trabalha. Então, isso aqui ele pode ser um benefício para você. Ao mesmo tempo que quando você tem muitos clientes, isso aqui começa a pesar um pouco. Então, tudo vai ter um lado bom e um lado ruim. O que vai depender é o que é mais cômodo para você trabalhar. Outra coisa, aluguel de sala. Qual que é o benefício de alugar uma sala? Você não paga porcentagem para ninguém. Sim. Você faz o seu horário. Você realmente faz o seu horário. Sim. E você também
tem liberdade da sua decoração, do que você quiser fazer lá, né? Então aqui eu tenho mais flexibilidade. Qual que é a coisa que pode ser um contra do aluguel da sala? O próprio aluguel, o custo fixo, ele vai ser mais alto. Bom, e atender em casa? Eu tenho um custo fixo baixo. Opa, esse é um benefício. Né? Um custo fixo baixo. Qual que é o ruim? Eu vou ter que ter um investimento inicial maior. Investimento inicial, por quê? Eu vou ter que comprar cadeira, poltrona. Eu também tenho que ter um jeito de ficar sempre de uma maneira mais profissional. Mais profissional, porque em casa, às vezes ela vai chegar, você vai estar terminando de fazer o almoço, ou o filho entra na porta, ou o fulano entra na porta, isso. Então tem que ter um jeito de, se você for atender em casa, você conseguir deixar aquele ambiente o mais profissional possível. Porque a cliente tem o valor percebido, ela vai entender que, por exemplo, não vale eu pagar R$50 se ela vai atender aqui. Sim. Entendeu? Então você tem que deixar aquele ambiente propício, não é fazer uma coisa chiquérrima e etc, mas deixar um ambiente agradável, um ambiente que seja tranquilo para você fazer as extensões e que ela se sinta também acolhida. Então a gente tem benefícios, prós e contras em todas as situações. O que você pensa hoje, Ju, para você fazer o seu atendimento? Eu tenho um curso de micro, pigmentação de lábios, legal. Eu fiz de lash lifting também e de limpeza de pele. Eu atualmente atendo em casa, na minha casa. Eu separei um espaço assim para poder atender. Eu já tenho maca, mocho e todos os materiais que são utilizados nesses procedimentos. Ótimo. Então, por enquanto, eu estou atendendo em casa. Tenho planos futuros, mas como eu só estou começando, eu tá ótimo. atendendo em casa. Esse vai ser o maior benefício, que você consegue ter um custo mais baixo e o investimento inicial você já foi fazendo aos poucos, que é a maca, o mocho. Então, tranquilo. Então, essa opção para ti, o que a gente precisa fazer? Ter um jaleco, ter uma roupinha que realmente vai ser, olha, eu tô entrando num ambiente profissional, né? E que o ambiente seja bem separado, assim, não tenha muita coisa de vai e vem, né? Então não pode ter um doguinho ali perto, porque a gente já viu que acontece alguns acidentes, às vezes o doguinho vai lá, pula em cima da cliente, né? E é um pouco desconfortável se a cliente tem alergia e etc. Então algumas coisas a gente tem que levar em conta, mas é uma ótima opção para começar. O que você vai precisar muito aqui é fazer o teu marketing. Porque a tua carteira de clientes vai depender exclusivamente de você. Então, se você consegue fazer um bom marketing, a gente vai entrar na parte de patrocínio e tudo mais, essa vai ser uma ótima opção, tá?